Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Eu dizia a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Este é um trecho de um poema de Guilherme de Almeida, e eu gosto de recordá-lo, porque parece estar tão bem entrosado com o coração humano, que por mais caminhe em meio à multidão, tem a impressão sempre de que está sozinho, e que gostaríamos de ter um coração que batesse em uníssono com o nosso, dando-nos a impressão de amor. Todavia, essa não é a nossa realidade. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, estamos sempre procurando alguma coisa. E a figura de Jesus em nossa vida, na vida das criaturas, regra geral, é mais simbólica do que real. É mais um simbolismo do que uma realidade. Nem sempre paramos para fazer uma reflexão mais profunda a nosso respeito. Eu pensar em mim. Eu me recordar que sou a criatura mais importante da criação. Em meio a todo o universo, a tudo que Deus criou, Ele me colocou no centro de tudo, tornando-me a criatura em torno da qual gira tudo que há de informação e de formação na existência. Você já pensou nisso? No quanto você é importante, no quanto Deus caprichou na sua criação. Você é tão importante que não existe outra criatura que seja igual a você. Em todos os sentidos. Às vezes parece que existe similitude entre algumas criaturas, até entre os gêmeos univitelinos. Todavia não é verdade. A cor de cabelo sua é ímpar. Não existe outros cabelos da mesma cor, apesar das tintas de hoje. Não existe. A cor dos seus olhos também são ímpares. Não existe igual. O som da voz, a ponta dos dedos. Então existe essa imparidade em tudo que Ele criou em torno de mim. Eu sou única na criação. Por mais que o homem tenha tentado recriar ou criar a vida, ele não consegue. Então ele consegue dar prosseguimento, mas criar, não. Então, se você pensa assim, perceberá que você é única. Aí alguém pode apressadamente dizer, mas isso é um egoísmo muito grande. Se eu me coloco no centro, no vértice de toda a criação, eu seria a pessoa mais egoísta do mundo. Depende. Depende da posição em que se coloque. Depende de onde direcione a sua visão, o seu pensamento.
Então nós estamos falando de espiritismo. Nós estamos falando de uma doutrina que é única, apesar da quantidade enorme de doutrinas que existem por aí, quantidade de religião. O espiritismo é único, porque não é uma religião, porque é uma trilogia, é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E é exatamente nessas consequências que o espírita deve colocar a sua mente, no sentido de fazer a descoberta da sua importância no contexto da criação. Quando nós falamos de Jesus, falamos do Evangelho, tem uma pergunta que todos deveríamos fazer. Eu sou cristão? Você já se perguntou? Eu creio que não. Creio que ninguém aqui tenha perguntado a si mesmo: eu sou cristã ou eu sou cristão? Acredito que não. Porque nós estamos acostumados já com a moda. A moda dita isso, a gente segue. A moda dita aquilo, seguimos também. Então a moda tem ditado ao longo dos séculos que nós somos cristãos. Então somos. O meu pai era, o meu avô também, e os meus parentes todos, e vocês também, todos. Eu convivo só com pessoas que são cristãs, então eu também sou. Mas por quê? Por que eu sou cristã? Eu já me perguntei isso? Eu já. Me perguntei, por isso que eu estou falando agora aqui. Por que eu sou cristã? A resposta básica das pessoas é porque eu sigo os ensinos de Jesus. Não digam isso. Não digam. Nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, no mundo em que a sociedade familiar está se tornando um caos, no mundo de tanta agressividade, não diga que segue o roteiro de Jesus, porque não seria verdade. Para seguir Jesus, teríamos que acompanhar o Evangelho, naturalmente. E o Evangelho diz: os meus discípulos. E se nós seguimos alguém, nós somos discípulos de alguém. Então o Evangelho diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vocês me amam? Vocês se amam? Isso, essa resposta é uma interrogação, porque uma afirmativa é complexa. Se eu não consigo amar a criatura que convive comigo na intimidade do lar, se eu não consigo conviver com essas criaturas de uma forma urbana, afável, gentil, como é que eu vou afirmar que eu amo a senhora? Não dá. Porque tudo seria um trabalho a longo prazo, harmonizando a minha vida com as demais criaturas. Então, eu não posso dizer que eu sou discípula de Jesus, porque eu não consigo ser como ele diz que seriam seus discípulos. Mas aí nós encontramos o Espiritismo, a nova ciência que veio restabelecer as coisas. Está escrito aqui. Eu acho impressionante porque eu estou conseguindo ler. Nessa distância consigo ler aqui. Quer dizer, não são com os meus olhos aqui, porque eles não enxergam nada. Vejam bem, na resposta, aliás, uma resposta única, uma palavrinha só, a pergunta que é bem importante. Allan Kardec pergunta aos espíritos, nesse espiritismo, essa nova ciência, ele pergunta: qual o modelo, o guia mais perfeito que Deus colocou na Terra
para nos orientar. E a resposta é única, uma palavrinha assim: Jesus. Aí a pergunta minha: Jesus é o meu modelo? É o seu? É o nosso? É o seu guia? Certo? Certeza? Certo? Ficou vermelho. É impressionante isso. Nós estamos com o livro dos Espíritos, 160 e mais alguma coisa, né? Anos. 160 anos. Esse modelo. O que é um modelo? Modelo. Sim, pode dizer alto, alto, que é para ela gravar. Para copiar, correto. Então, sim, alguém que vai nos guiar em alguma coisa. Você sairia na rua e ia passando alguém e dizia: por favor, você pode ser meu guia? Faria isso? Não. Precisa conhecer esse alguém. Precisa saber se realmente é um guia. Alguém que pode nos orientar. Porque se um cego conduzir outro cego, vai acontecer uma complicação. Então, se ele é o meu modelo, eu tenho que conhecê-lo. Se será o meu guia, eu tenho que saber exatamente o que ele conhece, o que ele sabe e o que ele pode me oferecer para o meu aprendizado. O guia também vai explicando, não é? Isto aqui são notas musicais, isto aqui é isso, isto aqui é aquilo, isto aqui é... Ele vai explicando. Então eu preciso saber se ele tem condições. Será que é isso que ocorre conosco? Eu não sei. Todavia, seria interessante que cada um de nós começássemos a pensar mais profundamente, já que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo desde 1866. Engraçado que quando eu digo isso, as pessoas me corrigem. Não, é 64. Não é 66 mesmo. Porque foi a partir de 66 que tomou essa nomenclatura, Evangelho segundo o Espiritismo. Antes era a imitação do Evangelho. Então nós estamos estudando esse livro há tanto tempo. Mas já conhecemos Jesus? Se ele diz que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, então temos que começar a fazer a nossa análise pessoal. Eu amo? Não amo. Por que não amo? Porque eu não sei o que é amor. O amor ainda é algo que está tão distanciado de nós, que é preciso ainda fazer uma caminhada, uma longa jornada para chegarmos até lá. Porque o amor seria a configuração ou a união de todas as virtudes. Nós juntaríamos afabilidade, doçura, tolerância, paciência, humildade, caridade. Juntando todas elas, nós teríamos o amor. Dizem as vozes imortais que Deus é amor. Se Deus é amor e a gente está procurando entendê-lo, então, se nós não conseguimos entender Deus, como é que vamos entender o amor? Se Ele é o amor, a gente não consegue entender. Então, o esforço pessoal seria o de querer bem, o de gostar. É isto que o Espiritismo, essa nova ciência, veio nos trazer. Tirar-nos das crenças comuns, retirar-nos desses objetivos superficiais e fazer com que nos aprofundemos no que é necessário. Importante que eu memorize trechos do Evangelho. Interessante. Citar trechos do Evangelho. Agora, fazer o aplicativo dos trechos é outra história, é outra conversa. Então, o Espiritismo veio retirar-nos das crenças transitórias, das crenças comuns,
para nos aprofundar no aplicativo das lições de Jesus, para nos aproximarmos dele e sermos realmente seus discípulos. Por isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Quantas vezes você já se esforçou para domar uma tendência negativa? O que nós observamos hoje é o espírita tentando aproximar as tendências negativas e dar a elas paliativos, em nome da doutrina espírita, que não faz essas concessões, absolutamente. Então, o espiritismo é essa trilogia, a filosofia de bases científicas. E nós paramos nisso, na filosofia de bases científicas. Nos esquecemos das consequências, e as consequências estão aqui no Evangelho. Consequências ético-morais, comportamentais, religiosas. Então, quando no último discurso Jesus afirma que pediria ao Pai para que Ele nos enviasse um outro Consolador, queria relembrar tudo o que Ele havia dito e acrescentar outras coisas que Ele não poderia dizer, o Consolador veio relembrar. Por quê? O que é relembrar? Lembrar é uma coisa, relembrar é outro verbo. Então vamos raciocinar em cima desse relembrar, que nós já conhecíamos o Evangelho e ao longo dos séculos fomos nos esquecendo dele. Ficamos apenas na palavra, esquecendo o aplicativo, a aplicação daquilo que está no Evangelho. Então foi caindo no esquecimento e nós começamos então a mercadejar com as coisas divinas, a comprar direitos aos quais nós não possuíamos. Então, quando a sombra da descrença caiu totalmente sobre a terra, quando Deus se transformou numa utopia, numa história, numa fantasia, e a religião se transformou na droga que tirava o raciocínio das pessoas, foi que chegou o Consolador, foi que chegou o Espiritismo. Para quê? Para relembrar o que havíamos esquecido. Só que numa ótica diferenciada. Já não é apenas uma questão de crença, é uma realidade. É a nova ciência, é uma realidade. Então nós não víamos mais os ensinos de Jesus como uma direção para o céu. A porta estreita, é tão legal a gente falar da porta estreita, mas é tão difícil entrar por ela. Eu ouvi certa vez, na minha juventude ainda, ouvi um orador dizer que nós espíritas ficamos tão encantados com a porta estreita e de ter encontrado essa porta estreita, que a gente fica ali de pé na porta dizendo: ei, gente, a porta estreita é aqui, ó, passa por aqui. E a gente vai ensinando para os outros e esquece de entrar por ela. Ficamos na porta. Isso não é uma fantasia, é uma realidade. Então perguntar: eu sou cristã? Como eu sou cristã? Aí você para na frente do espelho e pergunta: Ana, eu estou perguntando para mim, eu sou Ana também, ela também é. Mas eu posso perguntar para ela: Ana, você é cristã? Você é cristã mesmo? Como é o seu relacionamento com seus pais? Os meus já estão no mundo espiritual, então nem me relaciono. Relaciona sim. Claro que relaciona. Como foi o seu relacionamento com os seus pais? Porque você é cristã desde que nasceu, foi batizada. É cristã. Como foi o seu relacionamento com seus pais? E com os seus irmãos? E com o seu marido? E com a sua esposa? E com os seus filhos? Com os seus vizinhos? Com os seus conhecidos? Para que eu tire as conclusões se eu realmente sou cristã ou não. Os meus discípulos
serão reconhecidos por muitos se amarem. E o Espiritismo é essa nova ciência que vem relembrar-nos as assertivas de Jesus, não apenas literalmente, mas como um aplicativo que deve ser feito no nosso cotidiano, sempre. Então, ter a certeza se somos ou não somos, se aplicamos ou não aplicamos. E nos dias de hoje, o Espiritismo não é uma filosofia fácil de ser entendida. A gente pode até saber a respeito do Espiritismo. Saber é uma coisa, é um verbo. Compreender é outra coisa, é diferente. Compreender é você saber aplicar nos momentos certos as assertivas espíritas. Isto é uma compreensão. Então nós sabemos, porque a gente estuda, sabemos muita coisa a respeito do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Mas será que nós compreendemos devidamente? Você compreende quando você chega no momento de crise e sabe aplicar aquilo que você aprendeu. Quando você chega no momento de tomar uma decisão e toma uma decisão espírita. É quando você está pensando e o seu raciocínio está também ligado aos conceitos espíritas. Então nós estamos compreendendo. A compreensão do Evangelho é diferente da compreensão escolar. Quando pensamos em termos escolares, em compreensão, é quando nós sabemos fazer o aplicativo do que nós aprendemos na escola, nas circunstâncias que se nos apareçam. Mas a compreensão em termos espíritas é diferenciada. É quando você raciocina como espíritas, atendendo às consequências ético-morais da sua vida e faz o aplicativo dentro desse pensamento. Nós não podemos separar as coisas. A ciência, que nos faz analisar as coisas com mais profundidade, porque é uma ciência, ela nos ensina que não podemos separar as coisas. Eu não sou espírita aqui e Ana Guimarães lá fora. Não, eu sou Ana Guimarães espírita aqui e Ana Guimarães espírita lá fora também. E em qualquer circunstância, principalmente dentro do lar, que é onde os desafios para o espírita se tornam maiores. É onde os desafios para aquele que deseja realmente ser espírita, não apenas intitular-se, mas ser em termos comportamentais, no aplicativo real que se faz. É interessante você começar a pensar. Eu sou espírita há 60 anos. Desde que me tornei espírita, mais do que eu acredito que a maioria das pessoas tem de idade, eu tenho de espiritismo. Quando eu me tornei espírita, eu sempre fui muito religiosa, desde criança. Era apaixonada por Jesus. Então, às vezes, eu ficava deitada no quintal da minha casa, no Mato Grosso, olhando para ver se eu via, se Jesus aparecia lá e fazia assim para mim. E quando eu comecei a ter as primeiras aulas de catecismo, com umas freiras lindas, delicadas, que foram visitar aqueles rincões bem afastados do Mato Grosso, eu me encantei com o catolicismo e perturbei os meus pais com reza, com santinho, com tudo que tinha direito. E até a adolescência eu era uma excelente católica, frequentava, até que tive um problema lá com o catolicismo e fiquei agnóstica, perdi a fé, porque era uma crença que havia em mim. Então, quando tive uma decepção, a crença desapareceu. Até que uma colega me convidou para visitar a Juventude Espírita
Eu tinha um pavor de espírito, porque era assombração, alma do outro mundo, aquela complicação toda. Mas eu fui assim mesmo, porque eu precisava de uma religião. É a minha vida. E a partir daquele primeiro dia eu me tornei espírita. Então eu estudo o livro dos Espíritos há mais de 50 anos. Estudo cotidianamente. Então, o item 26 do livro dos Espíritos, eu estou saindo da sua programação. O item 26 diz o seguinte: Kardec pergunta aos Espíritos: o que é o Espírito? E eles respondem: o princípio inteligente. Princípio, comecinho. No item 76, ele repete a pergunta. E isso me chamou a atenção. Por que perguntar duas vezes a mesma coisa? Só que ele perguntou diferente. No primeiro, ele pergunta no singular. E no segundo, ele pergunta no plural. Então, ele pergunta: o que são os espíritos? E eles respondem: os seres inteligentes da criação. E eu penso, lá no princípio, no começo, possivelmente quando eu saí das cavernas e entrei já, comecei a caminhar com 2 pés, quando eu saí do sistema límbico e comecei a utilizar as circunvoluções cerebrais, eu já não era mais um princípio, eu já estava começando a raciocinar. Então, daquele tempo em que eu saí daquele regime de homem das cavernas e entrei no homem racional, que sai do cérebro primitivo e entra no cérebro novo, então eu comecei a raciocinar. Então agora eu não era mais um princípio, agora eu sou um ser que raciocina, que logica, que faz escolhas, que não segue a massa, que não segue a tribo. Então eu tenho que ser diferente. E se eu sou diferente, eu tenho que pensar diferente também. E aí outra coisa que o Evangelho ensina. Jesus falava por parábolas. O que é uma parábola? Você me diz o que é uma parábola que eu esqueci? É uma história. Eu aprendi assim. Eu aprendi que parábola é uma história que tem um fundo moral. Vocês aprenderam assim também? Mas parábola tem outra conotação, que você aplica quando você se lembra que você era um princípio inteligente e que hoje você é um ser inteligente, um ser que raciocina. Então nós vamos ver como Jesus raciocinava bem antes de nós e bem à frente de todos nós. Ele falava por parábolas. E nós ficamos na historinha, a historinha com fundo moral. Muito engraçado isso. Bonitinho para contar para as crianças. Não as crianças de hoje, as de ontem. Porque as de hoje, da tecnologia, hoje, não aceitam mais historinha com fundo moral. Então tem que ser raciocínio, lógica. Então Jesus falava por parábola. O que é uma parábola, matematicamente falando? Um ponto mais próximo, o caminho mais próximo de um ponto a outro é uma reta. E o caminho mais longo é o quê? Parábola. É uma parábola. É um caminho mais longo. Jesus falava pelo caminho longo. Possivelmente ele raciocinava assim: como eles estão caminhando aqui, eles vão ficar com a historinha que tem um fundo moral. Quando eles chegarem aqui, eles vão aprofundar essa moral. Quando chegar aqui, eles vão ter uma visão diferenciada. Quando chegar mais aqui, eles vão ver que é o caminho que a sua inteligência está perfazendo também, ampliando-se. Então vamos pensar diferenciado. Já não vamos ver uma historinha com fundo moral. Vamos raciocinar em cima do que Jesus dizia. Querem ver? Eu estou saindo. Querem ver uma coisa? Jesus conta uma historinha assim. Eu gostaria que vocês colaborassem comigo no entendimento da historinha. Ele diz assim:
O reino dos céus, eu não vou dizer exatamente como é, porque eu não memorizo, eu guardo. O reino dos céus é semelhante a um grande rei que resolveu fazer uma festa, uma festividade, um jantar no casamento do seu filho. Então ele chamou seus servos e mandou para convidar toda a nobreza do reino. Os servos saíram e começaram a convidar os nobres do reino para a festa do rei. E os nobres não aceitaram. Ninguém aceitou o convite do rei. O rei ficou muito triste. Como é que ele ia fazer a festa de casamento do filho sem convidados? Então ele mandou convidar a classe média. E os servos foram convidar a classe média e saíram, batendo de porta em porta, convidando e tal. Eles ficaram muito aborrecidos. Espancaram os servos do rei e crucificaram alguns, botaram fogo no outro, mataram um bocado de servos. Os que escaparam voltaram novamente ao palácio e disse ao rei que o povo da classe média não havia aceitado, não aceitou. Aí ele falou assim: olha, eu vou dar a festa de qualquer jeito, sai e convide todo mundo, gregos e troianos, o povo que está debaixo das pontes, o povo que está deitado nas calçadas, convida todo mundo, os pobres e estropiados, a festa tem que sair. Aí os servos saíram convidou, tinha lá, escuta aqui meu filho, você não quer ir lá na festa do rei? E todo mundo aceitou. E então no dia o palácio estava fervendo de gente. Já pensou a gente passando fome e para a festa, tinha comida à vontade? Estava cheio. E o rei estava lá no alto da escadaria olhando, e de repente ele viu um sujeito lá no meio da festa. Ele desceu zangado, chamou os servos e falou: este homem não está com a veste nupcial. Peguem, joguem fora, nas trevas onde haverá gemidos e ranger de dentes. Que coisa, não é? O que vocês acham dessa parábola? Tem que ser rápido porque o meu tempo está esgotando. Queria que vocês discutissem comigo, discutissem, não me ensinassem. Porque para mim esse rei foi injusto toda a vida. Coitado dos miseráveis que estavam na rua, como é que eles iam ter a roupa para o casamento? Aliás, eu acho que ninguém tinha. Porque só aquele. Difícil compreender uma atitude dessa. Não é? O que vocês acham? Vamos condenar o rei? Não? Não vamos condenar o rei? O que a gente vai fazer com esse rei que botou para fora o coitado do homem? Hã? Mas que razão? Você tem que estar pronto para receber, tem que estar bem vestido para entrar no reino de Deus, ou você tem que estar pronto para receber. Então pense em você agora. Você sai na rua, tem uma porção de mendigos, aí você convida todos para vir para a sua festa. Você está esperando que eles venham vestidos para a festa? Não, mas aquele especificamente, talvez ele não tivesse o coração pronto para estar recebendo essa benesse de ver a festa. E o rei via o coração? O rei percebeu e precisa ser educador. Ele está educando. Que é simbólico, né? A simbologia a Deus, né? Que percebe o coração puro daqueles que estão ali. E aquele lá, ele viu que não estava imbuído. Vejam bem, eu não vim destruir a lei, dar cumprimento, fazer com que a lei seja aplicada. Jesus ensina por parábolas. E parábolas não é apenas uma historinha com fundo moral. Porque se você for raciocinar em cima da historinha com fundo moral, contando para a criança isso, é bem complicado, porque é injusto. Não é justo uma coisa dessa. Foi o que disse uma jovenzinha, estava sentada bem na frente, ela falou: essa história é injusta. Jesus não contou isso não. Eu falei: contou, filha, está lá, eu não acredito. Tá bom, porque é difícil imaginar. Então nós vamos pensar parabolicamente, caminhando
chegamos à situação de seres inteligentes. Então, uma história é uma história. Às vezes as pessoas se complicam porque tomam lá a figueira que secou, injustiça, tomam história. Uma história que Jesus contou para que ao longo da nossa trajetória de seres inteligentes a gente fosse acompanhando a evolução. Então nós vamos colocar essa história para o espírita, para você, para mim, para nós. Então, antes de nós sermos espíritas, antes dessa nova ciência, que não tem nem 200 anos ainda, antes que ela chegasse, o que é que nós apresentávamos à divindade? A nossa postura externa. Apresentava a nossa persona, quer dizer, aquela imagem muito devota, ajoelhada, de mãos postas, rezando a Ave Maria e olhando para ver como é que está o vestido da outra que está do lado, o sapato, se é novo, se não é. Então, era uma postura externa. Hoje, como espírita, essa postura externa não funciona, se bem que muitos utilizam ainda. Então, o grande rei, vamos dizer que seja Jesus, ele não vai olhar o externo, ele vai olhar o interno. Então, digamos que todos aqueles que ali estavam vieram porque tinham muita fome. E aquele estava vestido de mendigo, mas ele tinha as possibilidades de se alimentar. Então, não era o faminto igual aos outros. Então, aquele foi colocado fora. Mas por que jogar nas trevas onde há ranger de dentes, essa coisa toda? Gente, como é que é o umbral para a gente, hein? Veja como é que André Luiz conta a respeito do umbral, como é que Dona Ivone conta em Memória do Suicida e Manuel Filomeno de Miranda, que o umbral não é uma região circunscrita lá no mundo espiritual, não é um poço lá no mundo espiritual, nada disso. O umbral é a nossa psicosfera, é aquilo que a gente carrega conosco. Então, quando nós saímos do corpo, a realidade nos abraça, que é o clima espiritual que nós criamos ao longo do tempo. Esse é o umbral que cada um carrega consigo. Carrega ou não carrega, depende de cada um, ser cristão ou não ser cristão. Então, nós vamos observando a nossa situação. Então, ser cristã é realmente procurar estabelecer a mudança interior. Mudar os nossos projetos de convivência com as pessoas. Nós espíritas falamos muito de caridade, mas entender caridade é outra história. Então nós levamos a caridade em termos materiais, porque nós somos materialistas. Mas há que reverter tudo isso. Estou olhando o relógio bem. Por quê? Porque nós vamos fazer a mudança interior. Essa persona que eu estou usando agora. Eu não conheço as outras personas que eu utilizei. É uma máscara. Eu vou mudá-la, mas o eu intrínseco, esse vai perseverar. Esse vai continuar comigo. Então é esse que precisa mudar. Então, quando eu raciocinar em cima de qualquer circunstância, eu tenho que pensar como espírito imortal. Eu vou continuar a viver. Por isso Jesus disse, se alguém vos bater na face esquerda, apresenta outra. Não precisa ser uma bofetada, não. Pode ser simplesmente uma grosseria qualquer que se receba. Então apresentar a outra face, que é a face da finura, da gentileza, da educação, que deve viger realmente em nós que desejamos ser espíritas de mesmo. Então, as consequências ético-morais do espiritismo, isso é que realmente tem valor. Memorizar páginas, memorizar textos evangélicos, memorizar isso, tudo isso fica, porque a gente já memorizou tanta coisa na vida, ao longo das múltiplas reencarnações, e abandonamos tudo. Quando a gente reencarna novamente, tem que memorizar tudo outra vez. A tabuada, a história, isso e aquilo, a gente tem que memorizar tudo de novo. Então o evangelho, se a gente memoriza, esquecemos também. Mas se nós compreendemos e começamos a fazer o aplicativo, aí é diferente.
Aí ele vai permanecer conosco. Então, ser gentil não é só um programa social, é um programa da alma, das mudanças interiores que eu faço. Ser bom, ser amável, ser doce, aplicar realmente a caridade consoante a resposta 886 do Livro dos Espíritos. A verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência dentro do lar, com o próximo mais próximo, e o perdão das ofensas. Melhor é nem precisar perdoar, por não se sentir ofendido. Então nós vamos pensar no Espiritismo e pensar em Jesus mais profundamente. Eu sou cristã? Ó Senhor, ainda não, mas eu estou fazendo um esforço grandiloquente para que eu seja realmente discípula, reconhecida, porque eu vou aprender a considerar as criaturas minhas irmãs e fazer o aplicativo do bem. Recordando ainda Guilherme de Almeida, eu dizia: a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Muito obrigada, muita paz.